Josué, capítulo 12. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, do meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar da Arabá, o mar salgado, na direção leste, até Bet-Gesimote, e na direção sul, até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei. Seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá, passando por Bazã, até a fronteira do povo de Gesur e Maaca, a outra metade de Gileade, e até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram. E Moisés deu essas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sul do monte Halaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel, repartindo as regiões montanhosas, as planícies ocidentais, o vale da Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, terras antes habitadas pelos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Estes foram os reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão no Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tisra. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Tendo Josué chegado à idade avançada, o Eterno disse a ele: Você já teve uma vida longa e bem-sucedida, mas há muito território ainda a ser conquistado. São estas as terras remanescentes: todo o território dos filisteus e dos jesuritas, o território desde o rio Sior, a leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, o território cananeu. Havia 5 chefes filisteus em Gaza, em Asdod, em Ascalon, em Gade e em Ecrom. Também o território dos Aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara, pertencente aos Sidônios, até Afeque, na fronteira dos amorreus. O território dos Gibleus, todo o Líbano a leste de Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, na direção de Lebo-Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel. Você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel, conforme já o instruí. Comece logo. Distribua a terra por herança às 9 tribos e à metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés, com os Rubenitas e Gaditas, havia recebido sua herança das mãos de Moisés, do outro lado do Jordão. Moisés, servo do Eterno, foi quem fez a distribuição. Essa terra começava em Aroer,
na margem do ribeiro de Arnon, e incluía a cidade no meio do vale. Abrangia o planalto desde Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava desde Esbom até a fronteira dos amonitas. Incluía também Gileade, o território do povo de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, todo o reino de Og e de Bazã, que governava em Astarote e Edrei. Ele foi um dos últimos refaíns. Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra. O povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca. Eles continuam vivendo na terra de Israel. Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles eram as ofertas preparadas no fogo para o Eterno, o Deus de Israel, conforme ele havia determinado. Para cada clã da tribo de Ruben, Moisés concedeu a terra desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, incluindo o planalto próximo de Medeba, Esbom, no planalto, incluindo todas as cidades, Dibom, Bamote Baal, Bet-Baal-Meom, Jaza, Quedemote, Mefaate, Queriataim, Sibma, Zerete-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto, todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, que viviam na região, todos marionetes de Seom. Além dos mortos na guerra, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, foi morto pelo povo de Israel. A fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão. Essa foi a herança dos Rubenitas, suas aldeias e cidades, de acordo com seus clãs. Para cada clã da tribo de Gade, Moisés concedeu o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas, estendendo-se até Aroer, próximo de Rabá. O território desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até a região de Debir. No vale, Bet-Harã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, mais o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete ao norte. Essa foi a herança dos Gaditas, suas aldeias e cidades, de acordo com os seus clãs. Para cada clã da metade da tribo de Manassés, Moisés concedeu o território que se estende desde Maanaim, toda a região de Bazã, que abrange todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os assentamentos de Jair em Bazã, ao todo 60 cidades. Metade de Gileade, incluindo Astarote e Edrei, as cidades reais de Og em Bazã, pertence aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, ou seja, metade da tribo dos descendentes de Maquir, de acordo com seus clãs. Essa foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas Moisés não deu herança à tribo de Levi. O Eterno, o Deus de Israel, é sua herança, como ele mesmo determinou. Josué, capítulo 14. Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as 9,5 tribos, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés havia distribuído a leste do Jordão, às 2,5 tribos, a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas. Uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim, a tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar, com direito a pastagens para as suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra.
O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Sem dúvida, você deve estar lembrado do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: você herdará a terra que seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicado ao Eterno. Agora veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Josué o abençoou. Ele deu Hebrom por herança a Calebe, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins. E aquele território descansou da guerra. Josué, capítulo 15. O território dos filhos de Judá, conforme os seus clãs, se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zim, no extremo sul. A fronteira do sul começava na extremidade do Mar Salgado, ao sul da Baía, continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zim até o sul de Cádiz Barneia. Depois passava por Esrom, prosseguindo para Adar e fazendo uma curva em torno de Carca. Dali prosseguia até Asmon, chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental, o Mar Salgado, subindo até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na foz do Jordão, prosseguindo até Bet-Hogla, contornando ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Dali a fronteira subia do vale de Acor para Debir, prosseguindo para o norte até Gilgal, do lado oposto da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Seguia as águas de En-Semes até En-Rogel. A fronteira seguia o vale Ben-Rinom, ao longo da encosta dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Subia ao topo da montanha do lado oeste do vale de Rinom, na extremidade norte do vale de Refaim. No topo da montanha a fronteira tomava a direção da fonte, as águas de Neftoa, seguindo pelo vale até o monte Efron, prosseguindo para Baalá, isto é, Kiriat Jearim, e em Baalá fazia outra curva até oeste, até o monte Seir, contornando a extremidade norte do monte Jearim, isto é, Quesalon, descendo até Bet-Semes e atravessava Tímina. A fronteira então seguia para o norte até a encosta de Ecrom, virava para Sicrom, passava pelo monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental, o litoral do Mar Grande. Essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá, de acordo com os seus clãs. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte do território do povo de Judá, de acordo com a ordem do Eterno. Deu a ele Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba foi o antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 Enaquins de Hebrom, Sesai, Aimã e Talmai, todos descendentes de Enaque.
Dali ele marchou contra o povo de Debir, antes chamada Kiriat-Sefer. Calebe disse: Darei minha filha Axa por esposa a quem atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe deu a ele sua filha Axa em casamento. Quando ela chegou, ela o fez pedir ao seu pai um campo. Ela desceu do seu jumento. Calebe perguntou: O que você deseja? Ela respondeu: Dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas. Dê-me agora fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, no Neguebe, ficavam perto da fronteira de Edom: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Razor Hadata, Queriote Hezron, isto é, Razor, Amã, Sema, Moladá, Hazar Gada, Esmon, Bet-Pelete, Hazar Sual, Beceba, Beziotiá, Baalá, Iim, Azen, Eltolade, Quizil, Hormá, Ziclag, Madmana, Samsana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies ocidentais, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá ou Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Hadassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas cidades e aldeias. De Ecrom a oeste do mar, todas na fronteira de Asdod com suas aldeias. Asdod com suas cidades e aldeias. Gaza com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito. O Mar Grande demarca a fronteira ocidental. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Rolom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Halul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim e Rabá. Ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, Cidade do Sal e Engede. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali misturados com o povo de Judá. Eles vivem até hoje em Jerusalém.